Olá, eu sou a Ana Carolina Battesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, esse é o episódio A Boca que Fala é a mesma que come. E hoje a participação super especial da Juliana Trentini fala fona aqui com a gente para conversar sobre isso, sobre alimentação, sobre comunicação, sobre linguagem. Gil, muito obrigada, seja muito bem-vinda, é um grande prazer e uma honra te ter aqui com a gente nesse momento. Obrigada pelo convite. Adoro o trabalho de vocês. Adoro quando a gente se encontra nos congressos, a gente pode conversar um pouquinho. É sempre tão rico, então é uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. Se tu quiser te apresentar, contar um pouquinho de ti, embora a gente saiba que quem tá nos ouvindo provavelmente já te conhece, já te segue nas redes sociais, mas se tu quiser falar e compartilhar um pouquinho do teu trabalho. Falo sim. Então, eu sou Juliana Trentini, sou fonoaudióloga formada pela Unicamp, vai fazer 15 anos, tempo voa, né? E eu me dedico muito exclusivamente ao processo de aquisição da linguagem e desenvolvimento da fala. Então, é o bebê que está aprendendo a falar, ali, de 0 a 3 anos. E eu tenho um trabalho muito forte de orientação para os pais, treinamento dos pais, para que esses pais possam oferecer apoio para o desenvolvimento desse bebê, principalmente na parte da linguagem. E eu também sou mãe de 3 crianças, meu filho mais velho tem 12 anos, a do meio tem 9 e a caçula tem 5, vai fazer 6 daqui a uns dias. E o meu mais velho, ele teve os desafios de alimentação desde o início, e agora a gente tem um diagnóstico fechado de transtorno alimentar pediátrico para ele, então ele faz tratamento também. Então acho que é uma coisa que a gente a- acaba que acrescenta, né, no nosso currículo de fono, essa experiência também do outro lado, como mãe. Isso nos torna mais empáticos com a pessoa que está ali, né, que a gente está ajudando no tratamento. Acho que é isso. Esse é um processo muito interessante, porque a gente vem falando e trocando com outros profissionais o quanto a gente poderia intervir antes nas questões de alimentação, né? Para nós, na área da alimentação, ainda chegam crianças muito mais velhas com dificuldades que já começaram lá no início. A gente sabe que a linguagem já tem um campo, uma caminhada, uma jornada dentro da fonoaudiologia onde é possível falar mais de intervenção precoce, onde é possível falar desses primeiros anos, onde os primeiros sinais de comunicação desse bebê. E a gente está indo uma trajetória para buscar falar desses primeiros sinais de dificuldade de alimentação também nesse bebê, né? Então, acho que tu trouxe alguns pontos importantes aí. O bebê, hoje tu trabalha exclusivamente do 0 aos 3 anos, estimulação, orientação parental. Tu fala muito dos pontos, de atenção para o desenvolvimento da linguagem, né? E o que que tu tem visto em relação, quais são as demandas que têm chegado para ti? Qual é a maior dúvida ainda em relação a essas questões de linguagem que tu tem visto por parte dos pais? Os pais têm muitas dúvidas com relação ao desenvolvimento do bebê, né? A maior preocupação dos pais é se meu filho é normal ou não é normal, né? E aí tem uma frase que eu gosto que é assim, é normal querer ser normal, loucura é conseguir, né? É verdade. Assim, gente, em algum aspecto, as pessoas sempre vão ter uma peculiaridade, uma coisa que foge ali da curva na distribuição, porque a gente distribui, né? Quando a gente é criado ali daquele mix genético, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente é, opa, acima da média, coisa que a gente é abaixo da média, e a gente vai ter alguns prejuízos e algumas potencialidades, e a gente vai se desenvolver assim. Então, a primeira preocupação dos pais é saber se o filho se encaixa nessa caixinha de normal, né? E aí, mais até do que ajudar essa criança. Mais preocupado do que vou oferecer o melhor para o meu filho se desenvolver o melhor possível, eu quero saber se ele é normal ou não. Porque os pais não entendem que a criança, o desenvolvimento da criança é fruto do ambiente também. É fruto daquilo que os pais fazem ou deixam de fazer, é fruto daquela estímulo que ela recebe ou deixa de receber daquele nutriente que ela recebe, daquele sono restaurador que ela recebe ou deixa de receber. Então, a criança ela também é fruto desse ambiente. E eles não têm muito essa visão, eles têm mais a visão assim: meu filho nasceu, ele é normal ou ele não é normal. Se ele for normal, eu não preciso fazer nada, nada para ajudar ele. Ele já nasceu normal.
A vida vai dar conta, né? Ou se ele Uhum. não for normal, aí eu preciso fazer alguma coisa e sofrer muito porque ele não é normal. E tá tudo errado. Não é nada disso, né? Primeiro, a gente não precisa encaixotar a criança. Muitas vezes eu falo, olha, seu filho tá na esquina da vida. Se o desenvolvimento dele vai virar para uma rota normal, chamada, né? Ou uma rota atípica, ou uma rota neurodiversa, ou uma rota de algum transtorno, de algum déficit importante, a gente não sabe ainda. Mas no momento que ele está aqui nessa esquina da vida, a gente pode fazer o nosso melhor para, independente do lado que ele for virar, de acordo com a genética dele, ele chegue mais longe possível, né? Para que ele atinja o degrau mais alto da escala de desenvolvimento dentro da possibilidade genética dele. E como que a gente faz isso? Mudando o ambiente, estimulando, enriquecendo, oferecendo o melhor para aquela criança. Eu É meio que me uma coisa. perdi agora no raciocínio, porque eu acho que eu ia complementar com alguma coisa. Então, a primeira preocupação é se é normal ou não é normal, né? Então, a gente quebrando esse tabu, né? Explicando, olha, as pessoas têm desenvolvimentos, a natureza e a ciência não estão muito preocupadas com os nossos labels, né? Com os rótulos que a gente dá, né? Ela simplesmente acontece. E tem muitas crianças que ficam numa zona cinzenta ali que a gente não consegue muito dizer, olha, é ou não é, tem ou não tem. Mas Aham. olhar para essa criança, para a rotina dessa criança, para o ambiente dessa criança de uma forma cirúrgica, para entender o que que eu vou pôr, o que que eu vou tirar. E isso faz toda a diferença, sabe? Nossa, Isso isso é me uma faz. semelhança muito grande com o que a gente fala em alimentação. Primeiro, por não pensar também nessa normalidade ou fora de, mas sim ser responsivo de entender o que a criança está comunicando desde bebezinho. E a gente percebe muito que não se ensina a ser pai e mãe. Quando nasce o bebê, a gente não sabe. Existe o desconforto de não estar mamando direito, preciso de ajuda, não tá pegando a mamadeira direito, preciso de ajuda. Mas no momento que o bebê só mama dormindo e a pediatra dá um hipercalórico ao invés de mandar para alguém avaliar esse bebê, a gente já percebe que, ok, não é que não está na normalidade, porque pode ter uma dificuldade momentânea, aquela semana, aquele mês, mas existe um desconforto. E daí eu acho que a alimentação, uma coisa que a gente vê, olharia assim, diferente da linguagem, seria o desconforto maior. Mas também pensar nesse processo de desenvolver, né? Os pais também ficam pensando, ah, tá mamando, não importa se tá mamando só dormindo ou se não tá conseguindo, tá mamando, o peso tá normal, o peso e o crescimento tá normal, né? Acho que isso é uma coisa que a gente fala, e também esse vínculo e essa construção de perceber a comunicação desse bebê, né? E como tá chegando. A gente acaba pegando, que nem a Bibi falou, crianças maiores, que a gente ouve que desde a introdução alimentar estava com dificuldade. E essa dificuldade é na comunicação, né? A hora que a criança pega e faz algo na hora, no momento de refeição, ela tá comunicando as coisas, né? E essa leitura da comunicação que acho que às vezes falta um pouco ser mais falado para poder ser ajustado. E da rotina que tu comentou também, uma das coisas que a gente conversa é o ambiente, é o como fazer. E a gente ouve muito dos pais, ontem a gente comentou até numa aula, dos pais chegarem e falarem: Ah, gente, quero que ajude a fazer a criança comer. E para ti deve ser, quero que ajude a fazer a criança falar. E aí, eu vou largar aqui e vou lá porque eu preciso ir no mercado. E aí a gente fica, não, mas eu preciso falar com você antes. Eu preciso. Exato. Eu que tô aqui, tô no Brasil agora, algumas mães vieram me perguntar: Ah, tu pode fazer uma avaliação no meu filho? Tu pode ver ele? Eu falei: preciso primeiro falar com vocês, porque vocês entendem o que está acontecendo ao redor, porque não é a criança sozinha que diz não, e não é. Às vezes, sim, tem uma questão sensorial muito grande, mas como que a gente pode ajudar ela? Eu vou precisar entender ao redor para ajudar o sensorial dessa criança, para ajudar a rotina dessa criança, né? Isso é muito interessante que tu falou, porque eu lembrei de tudo que a gente fala também em relação à A alimentação. gente é muito na questão da alimentação aí, como mãe, né? É muito sofrido para os pais. Eu acho que assim, quando a criança não fala, é sofrido também. Mas quando a criança não come, é uma sensação de morte. Porque assim, é a sensação de que meu filho vai comer, não vai comer, e ele vai morrer.
Uhum. Você não vai morrer. Não hoje, né? Não desse jeito, não do jeito que tá. Mas no inconsciente passa uma sensação de morte, sabe? E é um fracasso muito grande, porque ele só tem um trabalho na minha vida. É manter essa criança viva, eu não tô dando conta. Ele precisa comer para ele poder viver, né? Então, assim, entram tantas camadas emocionais que atrapalham, que é difícil. Então, quando a gente fala, eu vou levar no profissional, tudo que a gente quer é tirar o peso das nossas costas e falar, toma, é teu esse peso. Infelizmente não é assim. Porque se fosse, olha, seria uma maravilha. Que fala potente, assim, né, Ju? Porque eu acho que tem um espaço de reconhecimento e de se encontrar, assim. Eu acho que essa tua fala é o que todas as mães de crianças com dificuldades alimentares passam e sentem. Porque a alimentação é o primeiro momento de conexão dessa mãe com esse bebê quando esse bebê nasceu. A amamentação é o primeiro momento. Então, é o alimento que está vinculando essa família, que está começando a criar esse laço próprio existente. É o primeiro momento, é pela alimentação. E no momento em que a gente tem uma disruptura, algo que não está funcionando bem, é como se a gente estremecesse esse momento de vínculo. Esses dias teve uma família, uma mãe que disse para mim, Bibi, hoje meu filho diz eu te amo, depois de muitos anos. Porque até então, cada momento de alimentação era uma batalha muito grande, uma frustração muito grande, porque eu fazia para ele algo e ele não comia. E hoje eu não preciso mais brigar por isso. E não é porque ele está comendo tudo, é porque esse momento de relação está sendo ressignificado, o momento de refeição está sendo ressignificado, outras oportunidades estão sendo criadas. Então, no momento em que tu fala, que tu dá esse teu depoimento. É onde a gente encontra e é onde a gente vê outras mães. Mas nós somos profissionais, não adianta a gente falar isso. É importante que essas mães escutem de outras mães. E é importante que a gente possa falar mais sobre isso. E é tão delicado, a gente até te agradece poder falar sobre isso. Porque não é todo mundo que está disponível para falar. Porque é muito íntimo. É uma dificuldade muito grande. E é frágil falar sobre isso, né? E aí, o que eu consigo pensar e imaginar é o quanto essas famílias também estão sofrendo em silêncio, porque eu não consigo falar sobre isso. E aí tem uma sociedade inteira, uma família inteira dizendo: você tem que fazer essa criança comer. Se você não fizer essa criança comer, vai ter um problema, você não tá dando conta dessa criança. E aí Muito vem isso. para e aí vem para nós, terapeutas, você tem que fazer essa criança comer. E aí entra a fala da Ana, e que a gente tem repetido constantemente. Ninguém faz, ninguém tem que fazer a criança comer. A gente tem que organizar o sistema, conversar, ver onde é que a gente vai criar oportunidade, onde é que a gente vai potencializar o aprendizado alimentar. E aí eu acho que é uma relação importante que a gente pode fazer com as questões do desenvolvimento de linguagem. Comer é uma habilidade aprendida, não só do ponto de vista motor oral, mas também do ponto de vista de experiências positivas, negativas. A linguagem é uma habilidade aprendida que precisa ser potencializada. Então, hoje, quando as famílias vêm para ti, ou os pais, né? Principalmente os pais vêm para ti para buscar orientações em relação ao desenvolvimento da linguagem. Tu percebes, ou quando tu tá conversando com eles, uma relação dessa dificuldade também poder estar acontecendo nos momentos de refeição? Ou os momentos de refeição fazem parte dessas orientações de estimulação da linguagem? Como é que a gente pode pensar nesse processo conversando? Com a criança pequena, faz parte do meu protocolo de avaliação. E eu não sei se é todo mundo que faz assim, agora me ocorreu essa dúvida. Porque eu aprendi assim, e eu sempre fiz assim, e eu acho que é assim que tem que ser feito. Não tem como você avaliar uma criança pequena sem avaliar como ela se alimenta. Então, além das perguntas, eu peço vídeos ou existe na terapia um momento de alimentação. Vamos ver como esse bebê, porque, como diz o nome do episódio, a boca que fala é a mesma que come. Eu quero ver como ele processa esses alimentos. Se ele dá conta, então, se ele põe só um pouquinho, às vezes eu fico, olha, pode ter uma coisa sensorial. Ou se é aquela criança que enfia a comida e não enfia a mão junto, que precisa de mais input sensorial para funcionar, né? Ou se é aquela criança que fica roendo assim, ou se é aquela criança que faz um amassamento com a língua e já engole, que não mastiga, não elabora o alimento. Então, faz parte da rotina de avaliação de linguagem, uma avaliação da alimentação, do momento de alimentação. E
E assim, eu falo, não é um minutinho de vídeo, não. Eu quero ver a alimentação inteira, eu quero ver como que ele tá, né? Se ele percebe a saciedade dele, como que ele sinaliza que ele tá satisfeito, como que ele comunica que ele quer mais, né? Como que se ele se autoalimenta, se alguém que dá comida para ele. Quer dizer, tudo isso é um momento muito rico na alimentação, na avaliação da criança pequena. A avaliação da alimentação é indispensável, eu diria, para entender o bebê pequeno que está aprendendo a usar a boca, né? Eu Acho lembro. até. Pode falar. Vai, depois eu falo. Não, eu pensei exatamente isso, que às vezes, porque eu nunca parei de fazer terapia de linguagem quando eu me formei, assim, eu continuava com a linguagem, mas me especializando em alimentação. Não fui muito fundo nas especializações de linguagem, mas eu atendia, né? E aí, uma das coisas que dá para juntar, nas orientações, é o momento de refeição ser um momento ótimo para também estimular a linguagem, né? E essa fala do não fazer é não fazer falar. Também me ajuda a fazer meu filho falar. A gente não vai fazer a criança fazer. A gente vai dar oportunidade e estimular. Eu usava muito teus vídeos, deixa eu confessar. Que eu era muito fã. Às vezes eu mandava teus vídeos para os pais, dizia aqui, ó, esses vídeos, vocês façam como essa moça tá falando, que é muito bom. Mas sim, porque é um momento ótimo para essa troca e para tirar o foco do será que tá comendo? Será que tá conseguindo? É tipo, fala de outra coisa. Vamos observar o que a criança tá comunicando e essas pistas, né? E uma coisa que eu e a Bibi a gente ensina e faz é pegar esses vídeos e também sentar com os pais e mostrar. Vocês viram que ele virou a cabeça nesse momento? Mesmo que não era colocando a colher, vocês viram que ele fez o para-brisa? Vocês viram? Isso tudo é comunicação, né? Isso tudo a criança está comunicando sem necessariamente falar o que ela quer, mas comunicando o que ela quer, né? Sim, minha filha batia a mão assim, fazia. Ela não queria mais, já estava satisfeita. Mas É, olha, é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Porque o autismo trouxe uma coisa muito boa para dentro da fonoaudiologia. Eu trouxe várias, né? Mas uma das coisas boas que ele trouxe foi a conscientização sobre o desenvolvimento da fala da linguagem do bebê. Porque antigamente, até quando eu me formei, né? As pessoas pensavam assim, não, a criança tem até os 3 anos ou tem até os 5 anos para falar, e depois a gente. É normal o atraso, né? É normal demorar para falar. E a gente sabe que não é normal, que intervenção precoce muda vidas, né? Muda destinos, então a gente sabe disso hoje. Mas antes a gente não falava muito sobre isso. A gente chegava ao ponto de que os fonoaudiólogos mais das antigas não atendiam crianças com menos de 3 anos. Olha o absurdo, não atender uma criança com menos de 3 anos. Quando eu me formei era assim, não se atendia, atendia depois. Falava fazer uma orientação bem porca e mandava para casa, esperava o atraso estar configurado, né? O caldo temperado para a criança voltar. E ainda tem gente fazendo isso hoje. Agora, a questão alimentar, muito mais, muito mais. Porque parece que, do mesmo jeito que tem criança destra e canhota, tem criança que come bem, tem criança que come mal. Como se fosse, existe uma normal. normalização da dificuldade alimentar, né? Com o conhecimento que eu tenho hoje, meu filho, que tem 12 anos, vai fazer 13. Se eu tivesse na época que ele nasceu, eu tenho 97% de confiança que ele não teria um transtorno alimentar pediátrico, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Porque a dificuldade de alimentação, eu não acho que ela seja sempre prevenível. Mas eu acho que o transtorno alimentar pediátrico, e aí vocês me corrijam, eu acho que ele é Tem muito o distúrbio mental. alimentar pediátrico, que é o DAP, e tem o É, transtorno tá. alimentar restritivo evitativo, que é o TARI, que daí são duas coisas Ah, diferentes. pronto, eu tô misturando. Mas No caso dele, essa idade, eu não sei, mas ela falou transtorno alimentar pediátrico, eu não sei qual que. Acho que é o DAP, É né? o DAP, distúrbio É o alimentar. DAP. DAP é distúrbio alimentar Alimentar pediátrico. pediátrico. É. Então, eu tenho 95% de confiança que ele não teria hoje, porque eu sei aonde eu errei. Eu lembro do dia, das coisas que eu fazia. Eu lembro, sabe? E eu acho que com o conhecimento que eu tenho hoje, eu conseguiria ter evitado o quadro que está, né, nesse momento. E eu queria saber de vocês essa pergunta. É evitável ou não? É Eu acho que porque, é do meu bem ponto de vista, é muito delicado. ambiental, né? É muito ambiental, né? A gente tem estudo, Desafiante. depende muito, assim, porque a gente tem estudos que sugerem que as questões ambientais ou parentais, especificamente eu vou falar do parentais porque tu trouxe uma fala importante, eu poderia ter evitado. E esse é um peso que não é uma responsabilidade que não é tua.
Então, assim, eu acho que primeiro de tudo é tirar esta culpa ou esta sensação de que tu poderia ter evitado. Aconteceram situações que levaram a comportamentos ou reações e que talvez essas situações foram alimentadas e pode ter agravado a situação. Mas o que a gente sabe, as pesquisas sugerem só 5 a 7% relacionado às questões parentais, exclusivamente. O que a gente Exato. vê e entende é que é multifatorial. Então, tem muitas coisas acontecendo, o ambiente é uma das questões. Mas se eu tiver um ambiente desfavorável, uma questão orgânica desfavorável, uma questão sensorial desfavorável, isso vai se potencializar muito mais. E aí, o que eu vejo tu tá olhando para esse sentimento de eu poderia ter evitado, mas talvez tu tivesse no Seria muito. círculo de tudo isso, sabe? No meio de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, um desconforto, talvez até gástrico ou respiratório, ou algo que não tivesse confortável. Aí vem um comportamento, não, mas tem que comer. Aí acaba tendo uma prática contraprodutiva que se repete, e aí uma questão sensorial que também não tá confortável e não tô conseguindo ler esses sinais. Mas tem um conjunto, é multifatorial. É. Eu Até não carrego a porque culpa, né? Porque, assim, eu sei que eu fiz o melhor que eu pude com o conhecimento que eu tinha na época. Isso. Então, eu acho que eu errei muito, mas eu já me perdoei porque eu justifico isso porque, nossa, não fiz com intenção, lógico, né? Mas olhando para a situação, como o dele era mais sensorial, e até hoje existem essas questões sensoriais, mas eu acho que eu conseguiria, se eu soubesse, né, o que eu sei hoje, ter evitado o sofrimento, né? Evitado. caminhado antes para uma TO, por exemplo, tu diz. É, e até assim, como eu sofri, porque assim, houve trauma, entendeu? Um trauma emocional. Eu sofria, pensando, meu filho vai morrer. Aquela sensação de morte, ele via no meu rosto, o desespero, e aquilo deixava ele numa sensação de alerta. Então toda refeição era uma luta, uma briga pela sobrevivência. Porque era como se tivesse um leão na frente dele, era a mãe com a cara de morte na frente dele, meu filho vai morrer se ele não comer. E aí virava aquela batalha, entende? Então, assim, isso não é necessário. Isso eu poderia ter evitado, né? Como eu não conseguiria evitar as questões sensoriais, a dificuldade de se alimentar, mas o trauma emocional que isso gerou, né? E os bloqueios, eu acho que eu teria conseguido. Mas por que que eu tô falando isso? Só pra gente, porque eu acho que é muito importante a gente conscientizar as pessoas, né? Porque, igual que eu não sabia, tem muita gente que hoje não sabe, né? Primeiro, que o filho não vai morrer se não se pular uma refeição, ou duas, ou ficar um dia sem comer, contanto que ele tá hidratando, né? Segundo, que mais importante do que a criança comer é ela se relacionar com o alimento e o momento de alimentação, né? Ela é essa visão que ela está tendo o que é se alimentar, né? Isso é mais importante do que o nutriente, porque a gente fica muito preso na nutrição. Tem vários componentes na alimentação, a nutrição é só um deles. E talvez é o que talvez o mais fácil de manejar, porque você complementa com vitamina, não está comendo hoje, mas se amanhã ele estiver comendo, rapidamente o organismo, né, Dá se conta. pega aquele nutriente, se restabelece, né, organiza ali as vitaminas e os sais e tal. Então, talvez ele não é o mais importante, pelo menos nos casos que não são tão severos, né? O que é mais importante é esse relacionamento da criança com o momento da alimentação, com o alimento, com o seu sensorial, com o seu corpo, a questão do respeito, eu que ponho pra dentro, né, o meu corpinho, todas essas coisas que a gente deixa em segundo plano, né, e que fazem um impacto, né, tão grande quando a gente não sabe manejar direito e causam um estrago, né? A Sim. gente sempre Mas comenta. eu fui au pair, né, nos Estados Unidos quando eu tinha 21. E eu cuidava de um menininho de 2 e meio, 2 anos e meio. E eu fazia ele ficar na mesa até ele terminar tudo do almoço. Nem que eu botasse o desenho e dissesse, você vai ficar até se terminar, porque a minha mãe me ensinou que não pode deixar nada no prato. Eu fazia ele comer a mais do que ele podia, precisava comer, querido. Porque, óbvio, eu não sabia também nada disso. Então, tipo, eu não tenho, que nem vocês, filhos para, né? Mas eu sei que das três crianças que eu cuidei por quase 4 anos, que eu fui ao pé deles por 3 anos e meio,
O único que foi gordinho na sua pré-adolescência foi o que eu cuidei, porque eu acho que eu desregulei a fome e saciedade dele, querendo que ele comesse tudo. Mas assim, se a gente não tem a informação, não tem por que, né, se sentir. Eu também entendo, por uma época eu me senti culpada, agora eu já não me sinto mais também. É. Mas pensando nisso, voltando, todos esses fatores, às vezes, não teria como prevenir algumas coisas, né? Essas questões sensoriais, por exemplo, são uma. E também como a criança percebe o mundo. Então, tu falou ali antes também da normalização da dificuldade. Quando a criança já foi diagnosticada com TEA, por exemplo, é normal ser seletivo. As pessoas têm essa normalização de tipo, é TEA, então é seletivo, o que também nem é o termo correto, porque seletividade é um quadro, não é um diagnóstico, mas assim, não é que é normal. A probabilidade de ter é maior, mas não porque é TEA, porque existem muitos fatores que dificultam a sensação para essa criança, o receber a comunicação dela de que ela está satisfeita ou não, dependendo do nível de TEA, não consegue comunicar direito e tem um sensorial mais alterado. Então, existem muitas coisas que envolvem a alimentação, e desde que a gente percebe, talvez facilitaria. Eu acho que o que tu falou talvez tu poderia ter evitado essa questão mais traumática. Mas a Bibi pode falar também disso, porque uma das filhas da Bibi tem uma questão. É eu, né? Eu sou muito parecida com a filha da Bibi. A gente é muito parecida. Mas ela tem umas questões sensoriais, assim, de ser mais peculiar, ou na alimentação, ou um receio. E que a gente fala que se a Bibi não trabalhasse com isso, com essa área, talvez a Ceci ia ser uma criança que a gente ia tratar. Mas como ela consegue ajustar e falar, a gente vê que tem um ajuste, né, Bibi? Mas Existe, é. todo mundo tem peculiaridades na alimentação. Essa é outra coisa que eu acho que ainda não é normalizado, mas eu gostaria que fosse. Todo mundo tem preferências para tudo na vida. Todo mundo prefere um abraço mais apertado ou um abraço mais levinho. Tem aquela pessoa que não gosta que faça assim, que fique fazendo um carinho repetitivo porque incomoda. Tem a pessoa que gosta de sentir mais. E esse perfil sensorial é aplicado em alimentação também. A pessoa vai levar isso para o comer. Então, todo mundo tem sua peculiaridade no comer, só que dentro de uma variedade que ainda se torna saudável, né? E aí é quando isso não consegue ser atingido que eu acho que é diferente. E por isso que a gente também fala bastante em introdução alimentar, né? E as pessoas perguntam, o episódio anterior a gente falou o que que a gente faz. E uma das coisas é falar em introdução alimentar, porque como a criança está aprendendo sobre os alimentos e aquele período é importante, porque também existe a normalização agora agora deixa a criança explorar. Deixa a criança só explorar, e aí ela tem 1 ano e meio, ela só come papa. E não come mais nenhuma textura. E aí a gente fala, não, até 1 ano e meio, 2 anos, ela precisa estar comendo e tendo habilidades motorais que são esperadas que se desenvolvam, né? Que progridam com o tempo em algumas coisas, e não que vai ficar só de um jeito. E isso seria uma forma de prevenir lá na frente, nos 2 aninhos, algumas questões de alimentação. Mas dependendo do que a criança sente, como ela percebe, como está acontecendo para ela, não vai ter muito como tirar tudo. Talvez vai ter como ajustar e entender como funciona para ela, qual a peculiaridade dela, sabe? Uhum. Ju, essa questão que tu traz das experiências traumáticas, eu acho que é algo bem importante para a gente falar. No último ano, a gente, particularmente, tem estudado muito essas questões do trauma relacionada com a alimentação. E isso que tu fala tem dois pontos principais para a gente olhar: o trauma que a criança está vivenciando e o trauma que a família está vivenciando, né? E essa comunicação acontecendo. E aí eu vou fazer o link com a introdução alimentar e o momento de comunicação. Porque também existe essa dicotomia de que, para eu fazer a introdução alimentar, eu vou levantar a bandeira de um método ou de outro. E, na verdade, a gente esquece que é um momento de relação. Independente do método que tu vai escolher, tu vai olhar para uma progressão de habilidade, precisa acontecer uma progressão de habilidade. A gente tem aí uma janela de oportunidade acontecendo no início da introdução alimentar, dos 6 até 1 ano de idade, principalmente, a gente vai ter essa progressão. Mas quais são os momentos de comunicação que estão acontecendo ali? Então, existem habilidades, quando a gente fala de linguagem, existem habilidades que a gente espera que a criança faça antes de começar a falar. E Uhum. existem habilidades de alimentação que a gente espera que essa criança tenha sinais de prontidão antes dela começar a comer.
E Uhum. quando ela começa a comer, como que a gente potencializa esses momentos de refeição, esse aprendizado? E aí, os métodos de introdução alimentar, a gente sabe que existem diferentes métodos, mas eu acho que às vezes as pessoas focam tanto no método e esquecem a grandeza do momento da refeição e o quanto dá para ter trocas de linguagem no momento da refeição, o quanto dá para se estimular, o quanto dá para se fazer leitura, o quanto dá para ser responsivo no momento da refeição. Isso é uma coisa que me marca muito, assim, porque é ali 6, 7, 8 meses, 9 meses, a criança comunicando e a família. Não, mas não comeu ainda, eu já cortei o pedaço. Não, então eu vou dar com a colher. E a criança, tudo que a gente tem de Não tão potencialidade. preocupados, né, em fazer certo, que não estão vivendo, então não estão no presente, não estão vivendo o momento, estão analisando, né? É diferente da fala, porque assim, o bebê vai balbuciar, ele vai soltar a primeira palavra, você não sabe quando. E vai acontecer, muitas vezes você não vai nem perceber. Aí daqui a pouco eu falo de novo, mas será que ele tá falando mamãe? E aí você vai se dando conta, né? A alimentação, a introdução alimentar, né? Tem um dia, né? Ai, vai começar hoje, é hoje. Aí senta a criança e já vem aquela ansiedade junto. Já vem, não tem, né? Já perdeu naturalidade, né? Eu lembro que minha filha, a primeira vez que ela comeu, não foi eu que dei, ela roubou, catou e pôs na boca, né? Então, assim, ficou muito mais natural. Ela tava comendo, ela tava no colo, catou e pôs na boca, um pedacinho de fruta, tudo bem, banana e pegou. Então, assim, a gente baixar essa ansiedade e fazer os pais serem mais observadores, né? Do que carregar esse peso de ai, fazer certo. Às Uhum. vezes acho que pode ajudar também, né? Isso é um pouco que funciona também para a linguagem. Quando a gente tem a criança e fala uma palavrinha, todo mundo para, olha para ela e faz, gente, ela não vai querer falar nunca mais na vida dela, porque, né, se uma criança é tímida, então, né? Socorro, né? Eu falei e foi um barulho estranho, né? Foi aquela comoção, todo mundo olhou para mim e para um filhote, todo mundo tá olhando para ele, ele tá em perigo. Né? As crianças não gostam muito de ser o centro das atenções, aí nessa idade ainda. Depois lá para os 3 anos eles adoram, né? O que eles mais querem. Mas nesse iniciozinho, assusta, né, a criança, assim, ativa áreas do cérebro ali que, opa, peraí, não deu muito certo isso aqui, não, essa resposta não foi o que eu esperava. E alimentação também, né? De ficar todo mundo ali em volta, e vai comer, não vai comer, já pôs na boca, né, e tal. Então, essa conscientização é bem importante, né, de você entender que o seu bebê pode não entender uma palavra do que você fala, mas ele sabe exatamente como você está se sentindo. E ele vai espelhar aquele sentimento. Se você está ansiosa, você vai gerar ansiedade na criança. Se você está tranquilo, você vai gerar tranquilidade na criança. Se você está ficando nervosa, você vai gerar. Então, existe esse espelhamento de estado emocional. E o estado emocional, ele tem tudo a ver com a pessoa sentir fome ou não, perceber essa desculpa, perceber a saciedade ou não, estar tranquilo o suficiente para conseguir processar cognitivamente tudo que ele precisa processar. Então, por exemplo, na parte de linguagem, uma criança que está nervosa, ela não vai falar. Ela vai chutar, bater, esbravejar, sair correndo, né, empurrar. Ela não vai falar. Ela vai falar quando ela tá tranquila, quando ela tá brincando, quando ela tá distraída. Aí ela vai falar muito, a chance dela falar aumenta muito. E na alimentação eu acredito que qualquer animal, né, que está sendo perseguido por um predador, ou que está num momento de estresse ali, ele não vai querer se alimentar, ele não vai sentir apetite, né? E o drive, né, essa vontade de querer, importa. O querer falar e o querer comunicar e o querer alimentar do sujeito importa muito, né? Essa motivação interna é uma coisa que a gente fala bastante também. E nesses estudos de trauma que a Bibi estava comentando, eles trouxeram uma coisa que eu não lembrava de ter visto, mas eu sei que a gente já deve ter visto, mas que é essa resposta de luta e fuga, ao invés de ser só luta e fuga, é as respostas do sistema nervoso como também luta. O congelamento, né? O fawning. Aham. Luta, fuga, congelamento e tem mais e tinha mais um. Mas eu vejo muito, a gente vê muito na alimentação ainda mais se foi repetidamente forçado a criança a comer, eles congelarem. E aí até a família achar, não, mas ele fica quietinho ali. Mas aquele quietinho é dentro, é um congelamento de pânico, de tipo, eu estou quietinho, mas porque eu não queria estar aqui, mas eu não posso fugir porque eu sou pequeno.
e eu não consigo sair desse momento, sabe? Então tem algumas crianças que brigam, eu ainda acho melhor, porque a gente está entendendo a comunicação de quando eles estão brigando. Quando a criança está jogando, está se virando, é estressante. Sim, mas ele está conseguindo ainda dizer que quer sair dali. E quando a criança congela, a gente fica aquela criança ali que tá recebendo, mas dentro ela tá fazendo mal aquilo pra ela, né? Porque ela Ela não dissocia, consegue né? nem dizer. É. Uhum. Então ela dissocia para não sentir aquele desconforto do alimento. Ela dissocia, é como se ela tá no mundo da lua, tá pensando em outra coisa, ela desconecta do próprio sensorial, né? Uma ferramenta que faz muito isso, tem esse sequestro sensorial, são as telas, né? Sim. Então, para diminuir o desconforto, ela não presta atenção naquilo, se ela não tem atenção, ela não percebe, se ela não percebe, ela não tem desconforto, e vira um ciclo vicioso, né? Por isso que um sinal de alerta é: meu filho só come se estiver olhando tela. Meu filho só come, para ele comer eu ponho um desenho e ele come. Então, a gente precisa prestar atenção para entender por que que isso está acontecendo. E aí entra uma coisa muito importante que tu falou da questão do valor nutricional. Eu prefiro dar 5 tipos de alimento enquanto ele está na tela do que deixar ele escolher 2 alimentos que ele quer comer, porque se eu tirar a tela, ele só vai comer 2 alimentos. E isso é uma fala que a gente vê acontecendo e é uma prática que a gente vê acontecendo. Então a gente está tentando desmistificar a ideia de que eu tenho que comer os 5 alimentos. Porque qual é a condição? Qual é o preço para comer esses 5 alimentos? Esses dias eu recebi uma criança que tinha uma lista de inventário gigantesca, assim, comendo. A lista do inventário era tudo que as crianças, as outras famílias vêm buscar para criança comer, sabe? E aí eu pensei, ué, mas não tá, né, o que que tá acontecendo? E aí entender que desses 60 alimentos que aquela criança estava comendo, realmente o que ela queria comer eram talvez 10. Os outros tinham uma negociação para comer. É aquela mordida, é aquela. Não, então depois de tu comer isso, eu vou te dar aquilo. Até que chegou um dia que a mãe prometeu o pirulito. Se ela comesse, ela disse: Mas eu não quero pirulito. E aí a mãe, opa, então tem alguma coisa errada, porque realmente ela não quer nem o pirulito. Então, Uhum. vai chegar uma hora que esse motivador externo não vai dar conta, porque é de dentro para fora. E aí vem a questão da tela. E a criança vai ficando maior e ela vai se posicionando. E aí não interessa a tela, daqui a pouco ela vai ficar olhando a tela e não vai querer comer. Porque não vai mais ser o que vai alimentar ela. Então, a gente olhar para isso é muito importante. E eu vou fazer mais um link com o que tu estava falando das experiências, porque comer é uma das coisas que a gente faz todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. E aí, colocar a criança, fazendo o link com o que a gente está falando do trauma, repetir a criança constantemente essa situação de estresse, a família se colocar nessa situação de estresse. Então, quanto antes você tá vendo que tem uma dificuldade, vamos conversar sobre essa dificuldade. Não é toda criança que vai precisar fazer terapia. Às vezes é uma organização de rotina, um entender sobre o que é comer, para diminuir esse nível de ansiedade, diminuir esse nível de pressão e essa criança florar. Então não é mágica. Às vezes a gente diz, mas fizemos mágica, foi em 2 sessões e resolveu tudo. Não é porque essa criança já tem um problema instaurado e tu vai resolver em 2 sessões. É porque a família entende o que tá acontecendo, a gente entende como proporcionar e a família entende que ela não tá sozinha, que ela não precisa fazer essa criança comer a qualquer custo, em qualquer alimento que a gente coloca para ela. Então essa é uma jornada assim que a linguagem já tem um campo, já tem um espaço onde é possível conscientizar sobre, e mesmo assim a gente vê práticas contraprodutivas na linguagem constantemente. A tela, a inteligência, o que está acontecendo agora vai modificar muito a forma de orientação que a gente vai passar para a linguagem nos próximos anos, eu imagino. A gente também tem que se atualizar. Eu sinto isso na minha vida como mãe. Pra mim, tela é algo muito difícil de aceitar assim, na minha vida. É muito, muito desafiador. Então, assim, as minhas filhas têm um contato muito, muito baixo com tela. Mas eu sei que eu preciso aprender a lidar com a tela, porque a tela vai estar cada vez mais presente. Mas para eu aprender a lidar com a tela, eu vou ter que estudar. Eu vou ter que ir atrás de pessoas que sabem me dizer. Eu vou continuar olhando sinais. Eu entendo, quando as minhas filhas olham tela e elas têm um comportamento, eu já associo diretamente ao tempo de tela ou ao o tipo de conteúdo que elas estavam olhando. E aí eu entendo que eu tenho que. Não, isso a gente vai modificar.
Mas a gente vai ter que aprender a lidar com essa tecnologia também, né? E assim, a gente tem que entender que a gente evolui como espécie, né? Porque não é porque a nossa avó botava o chinelo, né, e os filhos comiam, né? Tem gente que. Aí existe um julgamento tão grande, né? Fala assim, quando percebe que a sua criança tem uma restrição alimentar, ele não come isso aqui e tal, eu vou adaptar aqui para ele, uma situação social, porque comer absurdamente social, né? A pessoa já fala assim, não, mas o que eu sigo o esquema da minha mãe. Primeiro, a salada, só comeu toda a salada, daí vai comer a carne, comeu toda a carne, daí vai comer o arroz frito, botando assim o que é mais importante primeiro. E só porque deu certo na família dela, ou para o filho dela, o único, né? Porque assim, quanto mais filhos tem, a maior chance de dar errado. Aí pronto, não, vai resolver para você, né? É só fazer isso. É só fazer isso, né? A gente tem esses mitos do é só. É só fazer tal coisa, é só não dar doce, é só. E a gente, pra piorar, a gente tá numa era que assim, a gente come há milênios, a gente tá evoluindo como espécie, por um lado é bom, porque a gente tá aprendendo, por exemplo, que existe, né, distúrbio alimentar pediátrico, que existe, né, essas questões alimentares, dificuldades reais, orgânicas até, e outras que são emocionais e do contexto e tal, mas também a gente tem o terrorismo nutricional, porque a gente está entendendo o valor dos alimentos, né? E aí vem esse terrorismo junto. Então, e que causam, né, muito peso, muita frustração, muita dificuldade, né? Então, existe também essa visão de assim, se seu filho não come, é porque você apresentou alimentos ultraprocessados muito cedo. Pronto. Estragou o paladar do seu filho para sempre, para sempre. E não é verdade, né? Não, Então, assim, não. a gente está acordando para isso ainda. A dificuldade alimentar não está na boca do povo, porém deveria, porque todo mundo conhece alguém, ou tem alguém na família, né? A incidência é muito grande, a prevalência, né? É É, grande. é grande. Hoje se fala que nos Estados Unidos, um para cada 36 crianças com diagnóstico de distúrbio alimentar pediátrico. E o diagnóstico de distúrbio alimentar pediátrico, a gente já tem um dos domínios associados. Então, já tem um componente médico ou nutricional ou psicossocial ou, né, que pode estar envolvido. E aquelas crianças que estão com dificuldade alimentar, que ainda não entraram no distúrbio, né? Então, a gente já pode se trabalhar com isso, já precisa se trabalhar com isso, já precisa falar de prevenção. Eu sei que a gente já está se encaminhando aí para o final da nossa conversa, embora a gente possa Ah, ficar horas falando sobre. Eu queria só fazer um comentário. Eu tô lendo um livro que se chama Brain Body Parenting. E é um livro que fala muito das respostas corporais da criança e o quanto essas respostas é escrito por uma psicóloga. Eu não terminei, não posso dar resenha dele, mas tem sido muito legal entender porque ela fala assim, o quanto a gente está, historicamente, a psicologia quer tratar, quer dar uma solução para o problema, sem entender que existe uma causa. Bom, temos um problema, vamos resolver este problema. E ela fala muito sobre o quanto a criança se comunica com o próprio corpinho. Ela não tá conseguindo comer, ela tá manifestando alguma coisa. E o quanto a gente olhar para isso. E aí eu acho que vale a gente fazer um link, porque tanto a gente fala, nós, Ana e Bibi, a gente fala, na alimentação isso. Daí tu fala, é na linguagem isso. Na verdade, a gente trabalha com desenvolvimento infantil. Então, se a uhum. gente conseguir olhar para essa criança nessa integralidade e entender, a gente vai sempre conseguir fazer essas associações, entender que as coisas estão interconectadas. Uma criança que não come está comunicando alguma coisa. Uma criança que não fala, talvez não consiga comer e está comunicando também. E como que a gente pode sempre estar com isso interligado, né? Interconectado. Então, é um campo, assim, pra gente. Desenvolvimento infantil é muito bonito, né? Eu fico até emocionada. A criança que não processa o alimento, ela muitas vezes não consegue processar os fonemas. Ela não consegue produzir os fonemas. Porque Sim, às vezes também. essa tem essa hipersensibilidade, às vezes na língua, ou às vezes essa desconexão cérebro-boca, né? Por conta de experiências traumáticas, às vezes. A gente tem crianças que muitas vezes nascem e já começam a ser manipuladas, né? Já são invadidas, né? A gente pega e enfia dentro da boca da criança e vai fazer lá a terapia em nome de uma. Enfim, é discutível, né? Se Sim, traz bem ou mal, a gente está começando a discutir muito mais agora até do que antigamente. Mas eu acho que fundamental entender.
a importância do respeito pelo outro, né? E que a criança, ela é um ser que sente e que sabe sobre si, né? Então, a gente, desde o bebê nasce, já começa as violências, né? Já põe na incubadora, vê aquele negócio de plástico frio ali. Não, mas ele não tá sentindo, não. Não sente, né? E hoje a gente sabe que sente, desde o útero ela já tá sentindo, né? E ela já vai formando as experiências dela. Eu acho que quando a gente trabalha com respeito, quando você percebe o que você tá tendo que fazer para administrar o desenvolvimento do seu filho, tá ferindo o respeito com a humanidade dele e a sua, tem uma coisa errada aí, né? Se você tá tendo que distrair seu filho para ele conseguir comer, se ele só consegue mamar dormindo, se ele só come se você forçar, ou assistindo, né? Isso tá ferindo ali esse respeito. E na parte da comunicação, a mesma coisa, né? Água, água. Se você não falar água, eu não vou te dar água. Né? Eu já recebi relato de uma pessoa que o filho ficou mais de um dia sem beber água porque a criança não falava água, Uhum. né? E a gente pensa que a criança tá o quê? Tá com preguiça de falar, tá com preguiça de mastigar, tá com preguiça de engolir. Ele não engole, ele fica mastigando, mastigando, e aquela comida fica derretendo na boca e ele tem preguiça de engolir. O dia que a gente tirar a preguiça da equação e ver que é uma dificuldade real, a gente consegue olhar para aquela criança não como um olhar de quem julga e de quem for, e de quem fala, opa, existe uma dificuldade real, ele precisa de ajuda. É ajuda que ele precisa, não é de mais firmeza, não é de, não é, que muitas vezes fazem acreditar, né, que é falta de firmeza, é falta de pulso. Não, porque você só dá a porcaria para ele comer, por isso que ele não come bem. E aí a gente percebe que tem uma coisa errada ali. Então, a dica é essa, né? Acho que se você tá sentindo, para quem tá nos assistindo, que, que você tá tendo que fazer coisas que são desrespeitosas com o teu filho, em nome de um bem maior, não existe uma preguiça, não existe uma falta de vontade, é uma dificuldade real, né? Ele Não precisa é de só ajuda, querer. você precisa de ajuda. Não é só querer, né? Não é só querer. Eu, enquanto mãe e pai, querer, o meu filho só querer comer. Existe uma organização que precisa acontecer e uma necessidade real, né, de ajuda, Uhum. né? Eu tô E aí, assim, assim. lidar com as expectativas, né? Porque meu filho já tá em tratamento meses e meses, e meses, vai passando os meses. E a gente fica assim, ai, né? Quando é que ele vai comer? Quando é que ele vai experimentar e tal? E essa semana ele experimentou bolo de milho. Então, morrendo de fome, adolescente, né? Eu estava visitando uma tia e ela ofereceu bolo de milho, não tinha outra coisa. E aí todo mundo comeu e aí ele aceitou experimentar e já foi assim uma vitória. Eu fingi normalidade. Não gostou? Sim, conversando Aquela normal. cara de paisagem, Nada tipo, nem tô aconteceu. percebendo que isso aconteceu. E agora sim, ele faz terapia psicológica, né? Ele começou a verbalizar coisas do tipo assim, mãe, todo dia eu acordo pensando assim, eu vou comer mais saudável, hoje eu vou experimentar outras coisas, não sei o que lá. Mas é a primeira coisa que acontece, eu já fico com raiva e falo, hoje não. Tipo assim, sim, falta essa resiliência, né? E dele entender o quanto. E ele tenta, assim, não é por maldade também, é a dinâmica que se instalou, né? Ele tenta me. Não é porque ele quer, mas se eu faço alguma coisa que ele não quer, não, ó, chega de televisão, agora você vai brincar. Pronto. Já quer me afetar, entendeu? Tá bom, beleza, mas eu não como. Sabe assim? Então, É a assim, moeda de troca, né? É a moeda de troca, é a linguagem isso, de. é uma luta. E é a comunicação que a gente estava falando, né? É a comunicação e o poder da alimentação na relação do vínculo, porque eu sei que essa é a ferida. Eu nunca me E esqueço. não é mais, né? Não é É, mais. Você não está me afetando, você só está se afetando. é, Não está mas se afetando. Já foi a minha ferida, é, já foi trabalhada, mas nele ainda tá, né? Ainda tá. porque foi como Então, ele aprendeu, né? Porque é tipo, eu é, sei que causa alguma. Hoje não causa mais, mas em algum momento causou. Então é o recurso que eu tenho, é o recurso que eu vou usar. e eu que estou falando isso para os pais entenderem que precisa ajustar as expectativas também. Tem casos que vai ser que nem você falou, 2 sessões de orientação, plim, tem, e já vi acontecer, inclusive com a linguagem, inclusive com outras coisas também.
Mas tem casos que quando a coisa está muito instaurada ali, que vai ser um processo, né? E a gente vai ter que viver esse processo, abraçar esse processo e aguentar firme ali. E agora eu vou falar uma coisa tanto para profissional quanto para pais, que a gente, falando justamente sobre esse ajuste de expectativas. Objetivo terapêutico. Você, enquanto profissional, tem que saber quais são os seus objetivos terapêuticos. E você tem que ser capaz de comunicar eles para os pais. Então, os pais têm que saber o que que você está fazendo e por que que você está fazendo. Não precisa dar especificação técnica, não precisa dar uma aula, mas você tem que ser claro e assertivo na descrição do que você está fazendo. Para que realmente esse ajuste das expectativas ele possa acontecer de uma maneira real. É atingível. O objetivo que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando é atingível. E os pais têm que entender que é atingível e que para que ele aconteça, algumas coisas se organizem, né? Algumas. O comprar a ideia da terapia, o participar da terapia, o estar junto, entender o que está sendo feito. É preciso que profissionais digam para os pais e é preciso que os pais perguntem aos profissionais. Porque às vezes também existe essa coisa, não, eu não vou perguntar porque ele sabe o que ele está fazendo. Mas se você, e aí entra a tua fala de novo, se você sente que não tá legal, se você sente que tem algo, eu tenho, quero saber, perguntem. Vocês têm, vocês pais, nós pais, temos o direito de perguntar o que estão fazendo com o nosso filho. Não é porque tá no profissional ABC, renomado, conhecido, famoso. Pergunta. Não é porque que aquele profissional teoricamente sabe que tá dando certo. Então, Sim. eu acho que E isso é às uma vezes coisa não é nem o importante. certo e errado, às vezes é o profissional organizou, planejou e está pensando, ok, minha expectativa e o meu planejamento é que aconteça isso. E esse isso, para o pai e para a mãe, é tipo nada, porque é o próximo passo. E o pai e a mãe estão esperando que vai comer variedades em 3 meses. E aí, então, às vezes, não é nem questionar para, olha, eu não tô vendo resultado, é questionar É, para qual é a ideia que tu tá tendo mesmo para eu ajustar a minha expectativa junto com a tua ideia? Porque às vezes é só isso, é tipo, eu tô querendo dar esse próximo passo, e aí a pessoa tá esperando muito, né? Então, às vezes, é sempre bom conversar e perguntar para entender o que o outro tá, qual é a expectativa. Do profissional também e dos pais, porque sim, tem que ajustar a dos pais às vezes. Com a isso. linguagem é a mesma coisa. Ele tá sempre procurando a cereja do bolo. É a fala, é a fala, é a fala. A criança nem aponta, nem olha. Só Mas quando é que ele vai falar? Eu tenho que escalar esse Everest inteiro aqui ainda, né? Pra É ele isso conseguir aí. falar. É isso É. aí, é isso aí. Ah, eu acho que a gente pode ir encerrando, embora eu não queira, eu posso ficar aqui falando e a gente vai devagando. Acho que a gente vai ter que marcar mais um episódio, Ju, para continuar essa conversa. É muito importante nessa conscientização. Eu fico me pensando, eu não falo sobre isso, eu deveria falar mais, né? Eu deveria falar mais sobre isso. Porque eu queria até te perguntar assim, quão novo é isso, o DAP? O DAP em si, diagnóstico, é 2019, foi feito um consenso. E a questão de recusa em bebês ainda é novo. Tipo, não tem um marco. Existem profissionais no fora que trabalham mais especificamente com essa responsividade até dentro de uma UTI neo. Mas, por exemplo, sou do interior e, né, Rio Grande do Sul, interior, eu não tem muitas pessoas que falam no bebê que mama dormindo. Então, para esse ponto de, tipo, bebês que recusam e não é porque tem disfagia, é novo, tipo, de agora. 5, 6 anos que as pessoas viam, mas não sabiam como tratar. No máximo 10 anos, então é bem mais novo. E o DAP em si, o distúrbio, 2019, que saiu o consenso que fez esse termo guarda-chuva. As dificuldades existem há muito tempo, né? Porque as Desde que a crianças gente estão é com gente. mas a gente, os profissionais estudando cada vez mais e linkando com o trauma, com toda essa multifatores que influenciam dentro do comer, é bem recente comparado às outras áreas da fono, né? E tem É, um movimento no, assim, esse movimento de se falar mais sobre DAP, e agora tá. Em 2013 teve o DSM com o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, 2013 e 2019 o DAP, e agora, no final do ano passado, saiu um consenso falando da sobreposição desses dois, que é possível que aconteça uma transição, porque até então eles estava se falando de uma divergência, né? Ou é um ou é outro. E aí, no final do ano passado, só para ilustrar como realmente é tudo muito novo,
exemplo, foi feito um documento falando sobre, não, é possível ter um DAP e transicionar para um TARI, ou ter um TARI e transicionar para um DAP emergente, assim. Então, realmente, é muito novo, e o que eu vejo, sinto é que essas dificuldades alimentares, elas sempre estiveram presentes, Uhum. mas não se falava sobre elas, porque entrava no ponto de eu não estou dando conta. Então, isso não é um problema, isso é uma incapacidade minha, enquanto mãe. É uma falha minha, então não é um problema, eu nem trago isso para quem vai trabalhar. Só é um problema se essa criança engasga, porque daí tem um risco de vida eminente. Mas, se não tem um risco de vida, eu não vou falar sobre isso, porque aí é eu que não tô dando conta. Então, agora o movimento eu vejo que é para. Não, não é que você não tá dando conta. Existem coisas que você pode melhorar sim, a gente pode fazer porque é o ambiente. Mas também existe uma dificuldade real que pode ser trabalhada e pode ser prevenida e pode ser melhorada. Os pediatras estão sabendo, assim, tudo, sabe? Depende dos lugares, e eu acho que até essa geração agora de pediatras existem mais, de ouvir falar assim, fonos que trabalham com isso, a gente diz, dei aula para pediatras, dei aula numa universidade. Aí estão começando a ouvir, estão falando mais, mas os pediatras mais antigos, a gente vê que assim, o bebê não tá mamando, dá um leite hipercalórico. O bebê só mama dormindo, então dá com ele dormindo. E não o que está acontecendo para esse bebê não gostar de mamar. Ou a introdução alimentar ainda se fala, temos que progredir em quantidade. Aí as nutris também, quando se fala em dificuldade alimentar, se precisa pensar em nutri que sabe de dificuldade alimentar. Porque se a gente vai falar com uma nutri que está pensando em introdução alimentar da forma tradicional, ela vai pensar em quantidade. É 100 gramas, 3 colheres disso. E até a gente recebe de amigas nossas, assim, que estão tendo bebê, de perguntar qual a quantidade e que alimento que eu tenho que dar. E aí eu falo, isso não é comigo, eu quero que você sinta prazer e a criança também. Tem que É, ser uma relação construída boa, não importa a quantidade nesse momento, vai importar joga a mais na balança. frente, né? Então, pediatras ainda sabem pouco sobre, a gente percebe, e ainda falam muito aquela coisa de deixa passar fome, isso é uma frescura, deixa passar fome por um tempo que vai Ele comer a tiver com outra fome, ele come, é. Isso me tá com lembrou do teu fome. exemplo da água. Eu já recebi uma família que disse: não, não dei comida o dia inteiro enquanto não comeu o prato do almoço. Porque não vai comer. Porque se não comer o prato do almoço, não tá com fome, não tem que comer outra coisa. Então. É É. real. E assim, acho que a família tá fazendo o que ela tem condição de fazer. É o que o conhecimento permite que ela faça. Então, quando a gente diz conhecimento é libertação, é autonomia, é isso. Tipo, no momento que a gente consegue estourar essa bolha de conhecimento, essa bolha de informação, deixa as famílias saberem que existe uma dificuldade e que é possível fazer algo diferente. Porque A aí. Bibi fala da bolha, porque É, eu me sinto muito, e aí a gente trouxe isso para os grupos de estudos que a gente tem e tal, porque eu me sinto muito repetindo coisas e eu penso, nossa, eu devo estar muito chata, porque as pessoas já ouviram eu falar isso, as pessoas já ouviram falar isso. Aí quando a gente fala, eu percebo, nossa, não, essas pessoas não sabiam disso. E aí a gente Uhum. fala na nossa bolha, se fica repetindo, parece que todo mundo já sabe o que a gente está falando. Aí a gente está falando muito nesse furar a bolha de expandir. E acho que pediatras é uma coisa legal de começar a cada vez mais tentar trazer, às vezes, talvez só para nossa geração, porque talvez os mais Sim. velhos não querem ter essa conversa. Tem muito pediatra mais velho que quer, não é isso, não entendo o que mas tem muito pediatra mais antigo que é assim, não, as crianças vão comer e não querem ouvir que hoje em dia dá para se falar sobre essa responsividade, esse caminho, essa dificuldade, né? E a gente tá assim, 2025, falando sobre esse negócio tá acontecendo agora, depois de 5 anos pra cá, né? Você pensa, como que a gente evoluiu tanto como sociedade sem olhar para isso? A gente evoluiu tanto em outras áreas do conhecimento, mas que nem um cavalo, assim, né? Sem olhar É. para esse problema que é tão comum, que sempre existiu, que todo mundo conhece alguém, que tem alguém na família, né? Como que a gente conseguiu demorar tanto para olhar para isso, não com um olhar de culpabilização, porque você é mole, porque você tá dando porcaria, porque é culpa da mãe, culpa. E olhar e falar, peraí, gente, será que não existe uma dificuldade aqui? Para tudo. Será que não existe uma dificuldade real? Será que a gente é só culpa mesmo, né? Assim, a gente demorou, enquanto sociedade, só tá pronta agora, a gente só amadureceu agora para estar tendo essa conversa, né? E a gente precisa.
Então, isso denota mais ainda a importância dessa conscientização, né? Da gente realmente estourar essa bolha e espalhar, para as pessoas começarem a enxergar, né, a dificuldade alimentar, como agora elas enxergam o desenvolvimento da linguagem, né? Tem muita gente chegando para mim, meu filho tem 6 meses, tem 9 meses e tal, e ele balbucia muito pouco. Que bom que você está chegando agora. Bem-vindo, vamos conversar, né? É isso mesmo, vamos olhar para essa linguagem, para essa comunicação, para essa criança. Então vamos tentar furar essa bolha, né? Vamos falar sobre isso Sim. bastante. Ai, que Ju, legal. Foi essa conversa. eu também, eu achei que fluiu tão gostosa e com tanto sentido. Assim, quero te agradecer muito por tu ter exposto, né, e falado de uma dificuldade real da vida de vocês e uma coisa que é da história de vocês e é tão íntima e a gente sabe que isso é tão delicado, né? Então, muito obrigada por ter compartilhado, muito obrigada por ter compartilhado teu tempo, teu conhecimento, que essas conversas sigam nas redes sociais também, para a gente poder mandar cada vez mais para mais famílias. E muito, muito obrigada, foi muito especial. Ah, obrigada a vocês. Uma delícia estar aqui com vocês.